Irmão Sandro, deseja falar alguma coisa, irmão Sandro? Está me ouvindo aí, irmão? Tá, sim, né? sim. Amém. É isso, né, meus irmãos? É uma maravilha nós escutarmos aí as palavras sábias e uns veteranos uma semana de Juarez, e sabendo que realmente é um problema com os filhos, e o Lembrando também se preocupou, né? Senhor, né? Eu tenho filhos, né? E a gente sabe que o mundo, como disse, eu acho uma frase de foi o Billy Graham que falou, que quando alguém quer navegar para o mundo, o diabo sempre tem um barco pronto, né? Coisa nesse sentido, assim. Então, é realmente essa a verdade, né? Satanás, ele está sempre à espreita, ele está ao derredor. E a nossa, agora em tudo isso eu vejo a nossa manifestação como filhos de Deus e a nossa o poder desta palavra hoje, a intercessão que está hoje em nossos corações. Lembrei-me de Abraão, percebendo não por um filho, mas por um querido, um ente querido, que era seu sobrinho. Então, olha o que aconteceu lá, né, meus irmãos? O que acontece lá é tipo do que nós estamos vivendo hoje. Então, nós temos este poder conosco, concedido, vamos dizer, o poder de Deus e a autoridade que Ele nos dá, de nós reclamarmos a proteção, assim como nós reclamamos a cura divina, nós reclamamos a integridade dos nossos queridos, nossos filhos, né? Quem tem um adolescente aí sabe que não é nada fácil. Outro dia eu estava falando aí essa semana, né, irmão Morivan? Estamos falando acerca dessas coisas e então temos que ter essa sabedoria aí que vem do alto para que nós possamos vencer aí essas setas inflamadas, né, que vem contra a família, os filhos, vem contra todos, né? Eu sempre tenho dito que o diabo ele não atira para brincar, ele não atira bala de borracha, não. Ele atira para matar. Então nós estamos nesta guerra, porém temos uma grande coisa, que é aquele que é maior está conosco. Como disse Paulo, maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Então isso tudo é muito bom, e nós estamos nesta hora de sufoco, de aperto, e ainda não estou falando do aperto religioso e tudo mais que o irmão Brana falou que virá, mas estou falando do aperto do pecado, da disponibilidade, do mundanismo, a exposição de nossos filhos, nossa família, como o diabo tem acesso também, né, a atingir mesmo pessoas que estão caminhando, né, nesta palavra. A gente tem visto que ele não dá trégua. Mas estamos felizes porque temos visto que somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores. E eu estava no meu coração, agora eu quero falar do que estava no meu coração, acerca do que nos garante. Estávamos falando do penhor, né? Outro dia falando do penhor da nossa redenção, da nossa salvação. E estamos falando hoje, principalmente, da expiação genuína, que é a palavra. Então estava me lembrando, eu não dando, como disse o irmão Juarez, ele não pegou o tempo de provas pesadas, assim, porque cada tempo foi evoluindo, assim como Deus evoluiu, Satanás também veio com a sua evolução de corrupção. E eu lembrei do tempo da Samaritana, né? No tempo da Samaritana, a corrupção geralmente estava relacionada ao adultério, a casar-se errado, e etc. E tinha lá a lei que apedrejava e tudo mais.
Mas lá também, meus irmãos, já havia a expiação pela palavra. Porque o irmão Branham coloca a samaritana como um exemplo diante de nós, que quando ela reconheceu, era uma mulher de má fama, uma mulher que estava desqualificada diante da sociedade, uma mulher que estava às escondidas para poder ir lá e tomar o seu cântaro d'água. Ela não tinha mais moral, ela não tinha mais reputação alguma diante das pessoas, da sociedade, seja lá religiosa ou diante do povo, enfim. Mas ela teve uma oportunidade de reconhecer a palavra do seu dia. E é isso que eu penso que nós podemos também passar para nossos filhos, o que nós temos reconhecido. Porque aquela mulher, ela não se contentou, o irmão Branham diz que ela deixou o cântaro cair quando ela viu a palavra manifestada do seu dia, e ela foi anunciar a outros. E a Bíblia diz que muitos creram por causa do testemunho daquela mulher. Amém? Amém. Então, é isso que nós temos que fazer. E eu lembro, falando de jovens, de adolescentes, nessa mesma linha, eu quero tentar englobar isso dentro do assunto que o irmão Juarez trouxe. O irmão Branham disse que aquelas 40 e tantas crianças que foram devoradas por aquelas feras, nos tempos do profeta Eliseu, elas escutavam em suas casas, elas escutavam seus pais, elas ouviam as conversas de seus pais em casa, e então aquilo alimentou a alma daquelas crianças. E olha que Deus, mesmo sendo crianças, Deus não deixou passar impune. Veja, meus irmãos, como Deus é um Deus que tem um juízo, Deus é um Deus justo. E Ele, por causa dos pais, por causa do ensinamento que eles ouviam, talvez ali almoçando e eles comentando sobre o profeta e falando, e intitulando, taxando ele de apelidos e tudo mais daquelas crianças. Quando passou o profeta, eles começaram a gritar, vocês sabem a história, e o profeta chamou feras que vieram da selva e apareceram ali e devoraram aquelas crianças. E eu vejo que é o tipo de hoje. Então, meus irmãos, essa identificação da palavra maravilhosa deste dia, que nós temos visto no nosso dia, na nossa era, agora mesmo, a hora da esposa, a hora da palavra plena, a hora da palavra completa, nós podemos passar isso e trazer todos para debaixo desse sinal. Nós podemos trazer o filho, nós podemos trazer o ente querido, nós podemos reclamar e nós podemos, ainda com o braço estendido, trazer e arrebatar alguns ainda da ira. Porque nós não sabemos, nós não somos limitados a crer que a porta da misericórdia se fechou quando a palavra está na terra, quando a noiva está na terra, porque há filhos sendo gerados hoje pela palavra. Então nós temos este poder de reclamar e trazer para debaixo do sinal nossa família, nossa esposa, nossos filhos, nossos amigos, nossos entes queridos. Não sabemos quantos ainda vão entrar nesta grande arca que Deus nos tem dado, que é a palavra deste dia. Vou só agora terminar, meus irmãos, lendo um parágrafo, para não ficar só nas minhas palavras, um parágrafo para sustentar isso. A mensagem A Festa das Trombetas, parágrafo 238, o profeta diz assim: e a mensagem do sétimo anjo, sob a mesma trombeta, sob tudo mesmo, exatamente o mesmo selo, é para quê? Chamar o povo, a noiva para fora do Pentecostes e as tradições do mundo, para uma expiação genuína, a palavra. Cristo personificado na sua palavra aqui, feito carne no nosso meio. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Então Deus está nesta palavra hoje
feito carne, não mais em um homem só, mas na sua esposa. A sua esposa, este corpo místico que está em toda a terra. Amém. Amém. Deus os abençoe. Amém. Amém. Graças a Deus.